tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bem, muito feliz de estar aqui, comemorando o aniversário, né? Agora em setembro da nossa casa. Como o Jimmy falou, nós somos adolescentes. Olha só que idade bonita, né? De adolescentes, só que nós não somos adolescentes rebeldes, somos adolescentes comportados, obedientes a Jesus, que é isso que nos move aqui. E aí, então, ele me fez esse convite para falarmos justamente sobre o papel do centro espírita nos dias de hoje, nos dias atuais, nos dias de tantas transformações sociais. E aí, então, na hora que eu fui buscar sobre esse tema, a primeira coisa que me veio à cabeça é: nós temos o costume de falar assim que hoje em dia está tudo perdido, hoje em dia está tudo cada vez mais difícil, cada vez pior, né? Um tempo atrás aqui era bom. É muito comum de ouvirmos às vezes falas assim pessimistas. E não, nós não podemos concordar com isso. O tempo é sempre para frente, é sempre para melhorar, é sempre mais. Se pensarmos que saímos de homens selvagens, dos tempos das cavernas, homens embrutecidos para o que somos hoje, como que vamos falar que não melhoramos? Milene, não sei se você me convenceu, ainda não. Mas aí existe então uma lei divina, que é a lei do progresso. Quem aqui tem coragem de ir contra a lei divina? Quem aqui tem coragem de discutir com ele? Se ele nos falou que todos nós iremos progredir, que o destino de todos nós é a luz, é o bem, como iremos duvidar? Como iremos dizer que não? Então, sim, passamos por transformações e claro que durante esse processo de transformação sempre tem, né? Uma bagunça aqui, uma desordem ali, faz parte. Já viram uma casa em obras? Uma casa, o dia que a gente resolve, hoje vou arrumar esse guarda-roupa. Tudo para baixo, tudo bagunçado, limpa isso, sobe aquilo, e aí arruma bonitinho. Então faz parte, né? As desordens que muitas vezes vamos tropeçando nesta jornada, nesta caminhada, faz parte. E o centro espírita, então, nesse processo? Aí a gente começa, então, pensando, o que o centro faz? O que o centro espírita é importante? Eu linkei aqui, citei aqui 4 coisas que é muito comum de ouvirmos. Primeiro, que ele é um local como se fosse um santuário, um sagrado. Por quê? Porque aqui a gente vem em busca de nos conectarmos com Deus, de nos conectarmos com Jesus. Então ele tem essa função. Ele tem a função também de escola, uma escola de bênçãos. Uma escola que nos ensina, que nos faz aprender a amar, a observar o próximo, a ter um olhar mais carinhoso, caridoso para com o próximo. Escola de bênçãos, onde nos ensina a palavra de Jesus, onde traz para nós, descortina para nós esses ensinamentos, tentando trazer esses ensinamentos para a nossa prática. Então são bênçãos. Nos auxilia dessa forma a superar as nossas más inclinações. Olha que escola bendita que se faz no centro. É também oficina de trabalho, de oportunidades. Porque aqui está sempre aberto para quem quiser trabalhar pelo próximo,
Trabalhar por si. Está doendo? Está machucando? Não tem remédio melhor para uma dor do que você tratar a dor do outro. Só quem provou disso que sabe dizer. E aqui nós temos oportunidade de trabalho. O trabalho também é uma lei divina. O trabalho santifica. O trabalho, ele reergue, ele te dá dignidade, ele te dá força. E aqui nós temos oportunidade em várias frentes de trabalho. Trabalho aqui dentro da casa, trabalhos assistenciais fora da casa. E também é hospital. É hospital porque aqui nós acolhemos dores, nós acolhemos almas que estão sofrendo, que estão adoecidas. Então também é um oásis, também é um local de refazimento para todos aqueles que aqui buscam. E esse papel do centro, com todas essas frentes, vai auxiliar nessa transição planetária. Fica claro para nós, dentro das obras complementares de André Luiz, que o centro espírita, ele é um posto iluminativo, um posto de trabalho avançado dos amigos da espiritualidade. Em quantas obras de André Luiz nós não vemos isso? Em quantas obras de André Luiz a gente vê que esses amigos, abnegados trabalhadores da espiritualidade, procuram aqui na Terra esses locais como a nossa casa, centros espíritas, para que eles consigam ajudar, auxiliar, fazer o trabalho bendito, fazer o trabalho de cura, de assistência. Então, uma casa espírita é um posto de auxílio da espiritualidade maior. Uma casa espírita, ela tem o compromisso e a fidelidade de trazer os esclarecimentos dos ensinamentos dos espíritos. E que esses ensinamentos possam realmente estar na sua pureza, livres de opiniões próprias, de paixões, de política. Ah, mas por que não podemos falar sobre esses assuntos? Podemos, mas tudo tem o seu tempo. Não é em Eclesiastes que fala isso, que há tempo para tudo? Há tempo para tudo, há lugar para tudo. Aqui numa casa espírita, num centro espírita, nós trabalhamos os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos que os espíritos trouxeram para nós frente aos ensinamentos de Jesus. Eles pegaram os ensinamentos de Jesus e falaram assim: vem cá, deixa eu te ajudar, que eu estou vendo que está difícil aí a caminhada. Então eu vou tentar desenhar aqui para vocês. É estudo, é divulgação da doutrina. O estudo é muito importante. Estudar, e nós temos todas essas frentes que eu estou falando. Temos grupos de estudo presencial, online. O estudo nos tira de nós o véu da ignorância, o véu do desconhecimento. Porque a ignorância não é no sentido pejorativo, no sentido do xingamento, mas é no sentido real da palavra, que é do desconhecimento. Ou seja, a ignorância é um privilégio de todos nós. Somos ignorantes em quantos assuntos? Não é? Então o estudo, ele nos proporciona o esclarecimento. Ele vem de encontro com aquilo que necessitamos. A doutrina, ela não exige nada de nós. Ela sabe do livre-arbítrio. Ela sabe que nós vamos plantar e colher exatamente aquilo que estamos plantando. Então ela não faz exigências. Ela lida muito bem com o nosso livre-arbítrio. Mas ela espera de nós tudo aquilo de melhor que possamos entregar. Uma casa espírita
ela se faz boa, ela se faz de luz, não pelo seu espaço físico, não pela sua estrutura, mas pelas pessoas que a compõem. Então, o papel, quando a gente fala o papel da casa espírita, nós estamos falando o papel de quem? Das paredes do GECAL? Nós estamos falando do papel de nós, trabalhadores, frequentadores. Nós estamos falando de nós. Nós fazemos essa casa. Nós fazemos essas paredes terem vida. Nós fazemos esse intermédio com a espiritualidade que vem aqui trabalhar. Na Gênese, tem uma parte onde ele fala sobre a transição planetária, e lá ele fala assim, que essa transição será promovida muito mais pelo homem, muito mais por questões sociais e morais do que pelas questões físicas. Porque quando a gente fala em transição, que nós sairemos de um planeta de provas e expiações para um planeta, um mundo de regeneração, às vezes dá até um frio na espinha, né? Fala, nossa, será que seremos eliminados, tipo os dinossauros, né? Será que seremos banidos? Será que esses cataclismas naturais vai acabar com metade do... Né? Às vezes traz essa dúvida. E a Gênesis explica que essa transformação será muito mais por parte de nós do que a parte física. A gente fica pensando, será que o mundo vai acabar? O planeta físico, o globo terrestre, será que ele vai pegar fogo? Será que ele vai... A transformação é muito mais em nós. Hoje, com as minhas colegas de trabalho, elas viraram para mim, elas sabiam que eu viria aqui hoje, elas falaram assim, brincando, né? Procura saber lá para a gente quanto tempo falta, né, para essa transição aí, para a gente chegar, né? Parece que está demorando um pouquinho, né? Eu falei, então, né? O problema é que essa data não depende dessa parte física do mundo, né? Quando que chegará esse planeta de regeneração? Quem se arrisca? Quando nós nos regenerarmos. Não é o planeta físico que vai se regenerar. Não é o globo terrestre, os mares, os rios, as florestas. Somos nós. Quando nós nos regenerarmos, cada um daqui, cada um, aí o nosso planeta vai ser de regeneração. Então, se ele vai demorar ou se ele vai ser rápido, depende de quem? De nós. De nós. E nessa transição, e às vezes no meio de um pouquinho de caos, um pouquinho de desordem, então aparecem o quê? Muitos adoecimentos. Adoecimento mental, adoecimento da alma. E aí a casa espírita, então, desempenha um papel de acolhimento. A casa tem que estar pronta para acolher a quem chega aqui, para nos acolher. Porque não adianta, o estudo é importante, sim. A gente ter conhecimento das coisas é muito importante, mas acolher é mais. Porque no momento que daqui sairmos, que deixarmos aqui a matéria e chegarmos no plano espiritual, não vão nos perguntar quantos livros você leu. Leu a obra inteira de Kardec? Leu todas as obras do Chico, do Divaldo e da Ivone, de quem... Não vão perguntar quantos livros nós lemos, mas o quanto você conseguiu aplicar do que você leu. O quanto você conseguiu vivenciar do que você estudou. Isso terá muito mais valor. E aí entra a casa espírita novamente, onde nos proporciona esse conhecimento, nos proporciona o esclarecimento e nos proporciona a possibilidade de prática. Porque o que estamos fazendo com aquilo que conhecemos?
com aquilo que aprendemos. Ao mesmo tempo que ter conhecimento é libertador, também é de uma responsabilidade muito grande. Então a casa espírita, ela se transforma nesse momento, então, nesse farol, onde te dá a luz, onde te dá o rumo, onde te dá o barco para navegar. E depende de cada um de nós realmente queremos entrar e navegar nessa água. Tem hora que ela vai estar tranquila, tem hora que ela vai estar turbulenta, mas a casa espírita é esse farol que estará sempre aqui, sempre indicando o caminho, sempre trazendo este acolhimento. Aí tem um livro que se chama Seara dos Médiuns, psicografado pelo Chico, no capítulo 69, o Emmanuel traz o título de Atualidade Espírita. E olha que interessante, né? Foi numa reunião pública no dia 19 de setembro de 1960. E ela continua muito atual. Esse texto continua muito atual para as casas espíritas. E não se esqueçam, a casa espírita somos nós. Somos nós trabalhadores, somos nós frequentadores. Cada um de vocês aqui, cada frequentador aqui é o GECAL. É a casa espírita. Faz essa casa espírita. Contribui para essa casa espírita. Deixa aqui a sua energia. Leva daqui a energia daqui. Então somos todos parte desse centro. E aí nessa lição, ele começa fazendo um chamamento: espíritas, o mundo agora é campo de luta, a que fostes conclamados para servir. Olha, parece que escreveu de ontem, né? Parece que foi logo ontem. Todas as rotas oferecem contradições terríveis. Eu fui lendo pensando, não é possível, gente, isso não foi escrito em 1960, não. Acho que foi escrito logo ontem, porque é muito atual, realmente. Vivemos esses conflitos na nossa vida pessoal, na nossa vida política, na nossa vida de trabalho. A cada trecho, surpreendemos os que falam em Cristo, negando-lhe o testemunho. E essa frase aqui talvez tenha sido uma das mais importantes desse texto, esta e o último parágrafo. Porque quando ele fala assim, que muitos falam em Cristo, mas negam-lhe o testemunho, o que ele nos diz com isso? Que falar é fácil, fazer é que são elas. Falar no Cristo, falar no ensinamento de Jesus, falar que eu sou cristão, todo mundo faz. Mas quantos daqui realmente conseguem agir como um cristão? Eu já devo ter, talvez, comentado aqui em algum outro momento em palestra que Gandhi nos deu um grande ensinamento sobre isso, no momento que ele estava lá andando nas ruas da Índia e um soldado veio e deu um tapa, um murro na cara dele, e ele cai, aí ele se levanta e ele bate de novo. Ele faz isso umas 3 vezes. E aí, muito irado, esse soldado fala para ele: onde você aprendeu a ser tão covarde assim, que não reage? E ele olhou para o soldado e falou assim: com esse homem que está pendurado aí no seu pescoço. Ele carregava um crucifixo com Jesus. Então nós tínhamos ali Gandhi, que não era cristão, com uma atitude muito mais cristã do que aquele que carregava o Cristo pendurado no pescoço. Então, quantos estão dispostos a falar de Jesus, a bradar sobre os seus ensinamentos, e quantos que conseguem vivenciar minimamente esses ensinamentos de Jesus?
Eu falo que eu sou cristão, mas aí eu saio no trânsito e xingo, e brigo, e perco a cabeça. Chego em casa, brigo. Qualquer problema que eu passo, já saio praguejando, já saio amaldiçoando. Só sei criticar, só sei acusar. Desconta no marido. Desconta no marido. Que judiação do marido. Não é uma atitude cristã, né? Quem quer na rua só desconta no marido. Exato. Então, esse chamado dessa leitura é para que possamos ser testemunho, para que possamos ser a obra de Jesus vivenciada. E aí entra o papel do centro novamente, porque dentro do centro espírita, Jesus para nós é o quê? Modelo e guia. Se ele é modelo, eu tenho que copiar. Se ele é guia, eu tenho que seguir os seus passos. O quanto eu estou conseguindo copiar e seguir os passos de Jesus? Na Revista Espírita, de setembro de 1858, Kardec fez uma divisão de 4 momentos do Espiritismo. O primeiro foi o da curiosidade, as mesas girantes, aqueles fenômenos acontecendo. O segundo momento ele falou que passaria pela observação, período filosófico, período de prova científica. Ou seja, o Kardec vivenciou esses 2 períodos, né? Começou ali na curiosidade, com todos os fenômenos aparecendo de uma forma muito robusta, e aí ele foi em busca, então, dessa discussão filosófica, desse reconhecimento científico, dessa codificação da doutrina. E aí depois ele ainda previu mais 2 fases. A terceira seria da crença reconhecida, que nós vivenciamos. Então, o Espiritismo toma corpo, o Espiritismo, então, se solidifica e é reconhecido como crença religiosa, como um processo religioso, onde perguntam, né, qual a sua religião? E você fala, sou espírita. E o quarto é o que eu considero que nós estamos entre a terceira e entrando para a 4ª fase do Espiritismo, que é justamente a transformação, a promoção moral, que começa no indivíduo, em cada um de nós, até que possa se espalhar para a coletividade. Então nós já passamos por essas 3 fases. E agora, então, nos é chamado para essa transformação moral. As casas espíritas, então, têm esse papel desse auxílio, nessa transformação individual. Porque geralmente a gente quer trazer a moralidade para o outro, mas esquece de trazer para a gente primeiro. A gente sempre acha que o outro deve melhorar, mas a gente esquece de nos melhorarmos primeiro. O outro não deveria pensar assim, o outro não deveria agir assim. E eu só estou aqui no outro, só olhando o defeito do coleguinha. Então essa 4ª etapa, Joana de Ângeles também traz em várias obras falando sobre isso. E ela traz uma fala muito interessante, que são os projetos iluminativos, que é justamente o quê? A adequação dos centros espíritas para com a humanidade, promovendo esse auxílio de transformação moral, promovendo esse reconhecimento desse espírito imortal. Está difícil? Quer sair das provas e expiações? Vamos regenerar. Vamos deixar de ser palavra de Jesus para sermos testemunho dos seus ensinamentos.
o centro nos convida a isso. A casa espírita nos convida a isso. Para todos os trabalhadores de uma casa espírita, não é que já estão prontos, ao contrário. Estamos na escola aprendendo. Eu não sou palestrante. Eu sou uma colaboradora da casa. Que o Jimmy me passa um tema, eu corro, estudo, vou atrás e venho compartilhar com vocês os meus conhecimentos. E sabe por que eu devo estar aqui nesse lugar? Porque eu devo dever demais. Porque com certeza eu sou muito devedora. Porque o que a gente fala, cada vez que eu estudo, cada vez que eu tenho acesso a essas informações e venho aqui, compartilho com vocês, é um chamado para que... E agora, o que você vai fazer? Eu escutei uma vez o Haroldo falando uma coisa muito interessante, que no trânsito ele se irritou e ele pensou em xingar alguém e o filho dele, que estava ao lado, falou, nossa, você vai xingar ele? E ele falou, estou pensando. Aí ele falou, nossa, e se ele assistir suas palestras? Ele falou, aí vai ficar feio para mim. Por quê? Porque quando a gente se dispõe a fazer isso, é porque nós estamos necessitados. Não tem ninguém mais necessitado aqui dessas palavras do que eu, que fui obrigada a ir atrás, a estudar, a compreendê-las, para poder compartilhar. E é um chamado para que eu possa, ao menos, tentar aplicar na minha vida, nas minhas relações, na minha família. Então, olha como um centro tem um papel importante na vida da gente. E todos nós aqui temos esse chamado. Todos nós aqui temos essas oportunidades. Estão todos absolutamente convidados a realmente se integrarem com a nossa casa. Venham estudar conosco. Venham participar das atividades conosco. E aí, continuando no texto, ele fala que nós ouvimos os que pregam desinteresse, agarrando-se à posse. Os que se referem à união, disseminando a discórdia. Isso acontece dentro dos processos religiosos, isso acontece na nossa vida cotidiana. Então nós temos que prestar atenção a isso. Todo mundo fala que gosta de honestidade, todo mundo fala. Por exemplo, eu trabalho na área da saúde. Nós trabalhamos com um público que está doente, que está sofrendo, que está irritado, o familiar está irritado. Aí você chega no posto de saúde ou no hospital, você encontra um profissional que também está irritado. Aí vira aquela bola de irritação. Tem uma colega aqui que acho que é da minha profissão. Mas não é mal, não, gente boa demais. E aí a gente fala assim, de vez em quando eu falo para a equipe, falo, gente, nós temos a obrigação de tratar o outro bem, porque todo mundo quer ser bem tratado. Você quer chegar num comércio, numa loja e ser bem tratado. Você quer chegar num hospital, numa unidade de saúde e ser bem tratado. Mas quantos estão dispostos a tratar bem o outro? Eu quero ser bem tratada. Mas será que eu trato bem o outro? Quantos de nós estamos dispostos a realmente praticarmos aquilo que a gente fala que é o certo, que é o correto? Um amor significa alguma coisa? Claro. Um amor, mas o dia sem namorar significa alguma coisa, pessoal? Namorar assim, hoje eu não queria ir para o serviço, hoje eu queria ficar em casa. Ficar em casa, não ir para o serviço? Para ficar, tá mal-humorado. Tá mal-humorado? É. A gente cura o mau humor. A gente respira fundo. A gente busca outro sentido. A gente busca ver as alegrias da vida. Só de você estar vivo. Só de você ter um emprego. E a gente vai ressignificando todas as coisas que acontecem no nosso dia a dia.
ele vai concluindo essa lição falando que dessa forma nós não teremos mais aquele Cristo que onde já se viu pensar que alguém tem coragem de matar e falar que é em nome de Deus, que é em nome de Jesus. Então nós não teremos mais esse Cristo de guerra. Nós não teremos mais o Cristo em prata e ouro. Não mais a escravidão religiosa em nome desse Cristo. Não mais imposições e convenções em nome desse Cristo. Porque esse Cristo, ele é puramente amor e acolhimento. Ele é puramente um raio de luz iluminativo, onde devemos então trazer esses raios de luzes para a nossa vida. Aí Joana ainda fala assim, sobre o método reflexivo consciencial, que é o quê? Que é eu buscar na minha consciência as leis divinas. Buscar na minha consciência esse despertar. E fazer justamente o que nós estamos fazendo aqui. Uma reflexão de mim mesma. Uma reflexão de toda uma vida. Porque eu tenho certeza que todo mundo que está aqui já ouviu muito sobre as palavras de Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus. Então nos cabe fazer essa reflexão e trazer essa reflexão, esses conceitos para a nossa vivência. Nós temos que ter então um propósito. E o Centro Espírita vem com esse propósito, nos faz o convite a traga um propósito para a sua vida. E o nosso propósito aqui está pautado, embasado nos ensinamentos de Jesus. A deixarmos de ser simplesmente palavras vazias, bonitas, para virarmos testemunho, para virarmos ações desses ensinamentos. E aí eu finalizo com esse texto da Atualidade Espírita, no último parágrafo, onde ele fala assim: em toda parte é necessário sejamos o exemplo do ensino que pregamos. Porque se o Evangelho é a revelação pela qual Cristo nos entregou mais amplo conhecimento de Deus, a doutrina espírita é a revelação pela qual o mundo espera mais amplo conhecimento do Cristo, em nós e por nós. O que ele diz nesse último parágrafo, então, é: Cristo veio e nos trouxe os ensinamentos puros e verdadeiros de Deus, de seu Pai, de nosso Pai. E nós, a doutrina, aqui o centro, o Espiritismo, traz então esse descortinar do próprio Cristo, da sua palavra, da sua atitude, para que possamos então fazer o que ele disse aqui, ter esse conhecimento em nós e por nós, para que depois isso se transforme na coletividade. Então o papel de toda a casa espírita é ser este farol iluminativo, acolhedor a quem quer que seja. E esse acolhimento se dá em cima dos ensinamentos de Jesus. Buscamos paz, queremos a paz de Cristo, mas nos enganamos quando achamos que a paz de Cristo é como se fosse algo quietinho. A paz de Cristo, às vezes, nos é inquietante. E por quê? Porque ela nos move. Porque a paz de Cristo nos chama para que realmente possamos o quê? Seguir o seu caminho, seguir o seu exemplo. E seguir o caminho e o exemplo de Jesus, só o faremos quando?
quando modificarmos as nossas más inclinações, quando realmente nos dispusermos a deixar de ser palavra para ser o seu testemunho. Quer achar a paz de Cristo em si? Vivencie a palavra de Jesus no seu dia a dia. Muito obrigada, boa noite a todos.